Então, vamos falar um pouquinho do rim, que o rim é um órgão vital. Muita gente não dá muita importância, né? Eu sempre falo intestino, fígado, mas a gente acaba deixando o coitado do rim de lado. E o rim é vital. Quem não tem rim funcionando, morre, né? Vai para diálise e, se não cuidar, acaba morrendo. Então, para fazer uma detoxificação do corpo, né? Detoxificação mesmo, de primeira, nós temos que ter o fígado bom, o fígado saudável e o rim saudável. O fígado é responsável por 60% de tudo que a gente ingere, fabrica, produz, ele que detoxifica tudo, para depois ir para a excreção, né? Para ser excretado. E quem excreta? Os rins, né? Então, os rins são responsáveis por 20% de toda a detoxificação do nosso corpo. E nós passamos por um processo, para acontecer isso, de 3 fases. A primeira fase é a biotransformação, ou também conhecida como bioativação. Depois tem a conjugação e, por último, a eliminação. Eliminação, claro, está eliminando. E sempre eu falo, né, dos cofatores. Por isso que a gente precisa ter uma boa alimentação ou uma boa suplementação de minerais, de vitaminas. Por exemplo, na fase 1, predominam as enzimas oxidases. Essas enzimas oxidases, para fazer a biotransformação, precisa do complexo B, ou magnésio entrando aí. Por isso que eu falo que o magnésio é imprescindível para a vida. Ele entra em tudo. Tudo que precisa, toda a reação bioquímica do corpo, o magnésio está lá. Então, nessa fase de detoxificação, essa fase 1 da biotransformação, entra o magnésio, entra o complexo B, entra selênio, entra zinco, entra a glutationa, que é uma enzima antioxidante, que o próprio fígado produz. Então, precisa nutrir para detoxificar. Agora, a fase da eliminação, que é a fase 3, que aí o rim entra, existe um fator de transcrição nessa fase, que se chama NRF2. Esse NRF2 é um fator que é ativado, sabe quem ativa esse fator de eliminação, que conjuga todas essas fases de detox, né? De detoxificação? A cúrcuma. Você come cúrcuma? Aliás, a Dr. First tem uma cúrcuma excelente, tá? Excelente mesmo. É pura, é a curcumina pura, tá? É a cúrcuma ativada. É o fator ativo dela, a substância ativa que é a curcumina, tá? A Cláudia vai colocar aí o link da Dr. First com o cupom de desconto, para vocês aproveitarem o magnésio, o ômega, a cúrcuma, a glutamina, tudo que tem de bom lá. Então, a cúrcuma, olha só, ativa esse fator de transcrição, o NRF2. E essas 3 fases têm que estar em equilíbrio, né? A biotransformação, a conjugação e a eliminação. Sabe por quê? Porque se acelera muito uma das fases, as outras entram em desequilíbrio. É como eu sempre falo, o corpo tem que estar em homeostase, ele tem que estar equilibrado. E essas fases têm que estar sincronizadas, tá? Não pode acelerar uma fase em detrimento de outra. Tem que ter uma sincronia, tá? Por exemplo, voltando aí à cúrcuma, vocês sabiam que a Índia, né? Acho que muita gente sabe, a Índia usa cúrcuma até aqui, né? Na pineal, para ativar a pineal, o terceiro olho. E eles consomem muito curry, né? Curry, que esse tempero aí que tem a cúrcuma lá. E é o país que menos tem Alzheimer, menos tem Parkinson, menos tem essas doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque eles comem cúrcuma no café da manhã, no almoço e na janta. E você deveria fazer o mesmo, tá? Pode suplementar em cápsula, como a Dr. First tem, né? As cápsulas com a curcumina, mesmo e com a piperina, porque a curcumina tem que ter a piperina junto para ser ativada, tá? Ela aumenta a absorção em 2.000 vezes.
e a Dr. First já tem os dois na mesma cápsula, por isso que é legal. Você já toma um e já está ingerindo o outro. Ou, se você quiser usar também a raiz, ralar em cima da sua comida, eu, por exemplo, não gosto do gosto da cúrcuma, então eu suplemento em cápsulas, tá? É que a cúrcuma é aquela raiz que é da família do gengibre, é uma raiz bem amarela, é o açafrão, né? O açafrão da terra. Só que, quando você suplementa em cápsula, ela tem o curcuminoide, é a substância ativa. Se você ingerir só a cúrcuma, você só absorve 30%. Se você suplementar em cápsula, você vai ter uma absorção de 95%. Por isso que eu prefiro, tá? Mas quem não quiser também pode usar o pó da cúrcuma. Só não vai comprar lá da Quitano, né? Aquelas lá, porque eu falo marca mesmo. Mas não falando mal da marca, é que muitas misturam com outras substâncias, com fubá, por exemplo. Você compra na feira lá, tudo moído, né? Aqueles saquinhos tudo moído, tem mistura lá. Então, ou você tem a raiz, né? Planta aí no seu quintal, ou compra em suplemento, em cápsulas, tá? Então, voltando ao rim. O rim é o nosso órgão, né? De filtração. Então, nosso sangue é todo filtrado lá no rim. No sangue, os componentes têm também que estar em equilíbrio. Por exemplo, não pode ter muito sódio e pouco potássio. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais consome sódio e o que menos consome potássio? Por que tanta gente tem câimbras, né? Por que tanta gente tem até problema cardíaco? Porque essa bomba sódio-potássio faz parte, né? Dos impulsos nervosos e do equilíbrio do pH sanguíneo. A ureia tem que estar em equilíbrio, a creatinina. Falando em creatinina, é um exame, né? Que deveria ser pedido por todos os profissionais para ter uma base de como que está a filtragem do seu rim. A creatinina traduz a qualidade de filtragem dos rins. Então, ela tem a ver também com as hemácias e com basófilos e eosinófilos. Por que isso, né? Porque no hemograma não tem a contagem de hemácias, não tem a série branca lá, eosinófilos, basófilos. Então, o ideal de eosinófilo e basófilo é zero, tá? Por quê? Porque quando tem muito basófilo ou muitos eosinófilos, tem alergias, pode ter desbiose, pode ter parasitas, e isso daí vai interferir também, tá? Alergias, processos alérgicos interferem na creatinina. E também, claro, né? Pessoas muito alérgicas e pessoas desidratadas que não tomam água. Deixa eu tomar minha água aqui. Eu já deixo, né, a minha jarra de água o tempo todo aqui. Quando acaba a jarra, eu tomo outra. É a melhor coisa, tá? Porque você não vai saber quantos copos você tomou. Então, já deixa uma jarra de 1,5 litro, 2 litros. O ideal é tomar mais de 2 litros por dia de água. Ou 35 a 40 ml por quilo de peso. Ou ainda, tem profissionais que são a favor de tomar a quantidade de hemácias que tem. Mas como assim? Eu tenho 4 milhões de hemácias, vou tomar 4 milhões de litros? Não, são 4 litros, tá? Então, se você tem 4 milhões de hemácias, toma 4 litros. Eu não sigo muito esse raciocínio, embora tenha profissionais que afirmam, né, que 4 litros. O doutor Lá Ribeiro, por exemplo, fala que água, a água também elimina muito mineral. Então, eu prefiro seguir essa linha dos 35, 40 ml por quilo de peso. Uma pessoa, por exemplo, eu estou com 60 quilos. Então, se eu for multiplicar por 4, dá 2 litros e 400, mais ou menos, que é o que eu tomo de água. Você tem 50 quilos, multiplica por 4, 2 litros. Não menos que isso, tá, gente? Mesmo que você pese um pouco menos, não menos de 2 litros. Porque senão o rim não funciona, tá? Tudo isso faz, né, com que o seu rim funcione melhor. Então, lá, nessa função renal, as toxinas têm que ser eliminadas. Senão, o fígado faz aquela detoxificação. Tipo, ele digere as toxinas. Ele, tudo que é lipossolúvel, ele converte em hidrossolúvel. Por que hidro? Porque no rim não elimina o líquido, então tem que virar água.
né? Tem que virar hidro e não gordura. E aí o rim tem que fazer o papel dele. Mas se o rim está já com os néfrons, a unidade filtradora do rim são os néfrons. Cada vez que você agride seu rim com medicamentos, por exemplo, que a gente vai falar sobre os medicamentos, vão morrendo os néfrons. Então, uma pessoa que está com a creatinina lá acima de 1,2, por exemplo, 1,3, 1,4, já provavelmente tem 30% dos néfrons mortos, né? Então, já está comprometida a função renal, tá? Então, o rim é um órgão de equilíbrio, ele tem que equilibrar tudo, inclusive o pH do sangue. O sangue passa pelo rim e vai ter uma filtração do plasma dele, né? Então, essas unidades filtradoras, os néfrons, têm que estar todos bem. Uma das coisas que o rim equilibra também é o pH ácido básico. O nosso sangue fica o pH entre 7,35 e 7,45, tá? Ele é levemente alcalino, porque o 7 é o neutro. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, né? Ele é levemente básico, levemente alcalino. 7 é um neutro. Então, o rim equilibra essa proporção sódio-potássio também para que não tenha retenção hídrica. Quando a pessoa está com muito sódio, né? O sódio retém líquido, né? Então, por isso que tem essa proporção. Eu falei, né? O Brasil consome muito pouco potássio. Por isso que as pessoas têm hipertensão, uma das causas, tá? Porque tem umas 15 causas de hipertensão. Mas uma delas é que muito sódio, pouco potássio, tá? Não é para comer comida sem sal. O sal refinado realmente faz mal pelos químicos que ele tem lá. Mas não porque sal faz mal, porque um sal integral, ele é equilibrado em minerais. Ele tem o sódio, mas ele tem o potássio também. Então, sódio e potássio tem que estar equilibrado. Não pode estar muito sódio, pouco potássio. E por isso que dá muito problema aí. E nem ao contrário também, né? Então, se o rim funciona mal, o coração também funciona mal, né? Ele fica muito encharcado, muito retém muita água, ele fica muito encharcado e a pressão sobe, né? Gente, vocês sabiam que um em cada cinco casos de insuficiência renal aguda é devido a medicamentos? Então, esses remédios, né, que remediam a doença, não curam nada, e justamente porque a função do rim é o quê? É de eliminar toxinas, medicamentos, resíduos que circulam no sangue, tá? Então, quando você toma um remédio, é um agente químico, né? É sintético. Então, você já está com uma toxina lá. Por exemplo, clonazepam, fluoxetina, que está cheio de cloro, cheio de metais, cheio de flúor. Já são substâncias que vão agredir também seu fígado. E quem já tem fatores de risco, por exemplo, a própria insuficiência renal, a pessoa não toma água, idosos acima de 60 anos, quem toma diuréticos, quem está com diarreia, quem tem diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, está com alguma infecção, obesidade, né? Quem toma muito álcool, né? Que já desenvolve. O álcool não desenvolve só doença hepática, desenvolve doença renal também. Então, esses fatores de risco, se a pessoa ainda por cima tomar remédio para várias causas, vai ainda ter mais problemas. Mas mesmo não tendo esses fatores de riscos, alguns remédios podem lesar seus rins.